Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Na aula de hoje vamos falar sobre os aços estruturais. Mas e você, sabe do que é feito o aço? De minério de ferro? Eu sei que é um metal, não conheço muito. Não. Uma liga de ferro? Não sei. Ferro e carbono, basicamente, né? Aço é uma denominação geral dada a uma grande família de ligas de ferro e carbono que contém uma variedade de diferentes elementos químicos. Não existe um único material denominado aço, assim como não há um só material chamado de plástico. Na verdade, existem mais de 3.500 tipos diferentes de aço e 75% deles foram desenvolvidos nos últimos 30 anos. Podemos definir o aço como uma liga ferro-carbono, que contém de 0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono e certos elementos residuais, resultantes do processo de fabricação. O aço é a liga metálica mais versátil e mais importante conhecida pelo ser humano. Cerca de 100 países produzem aço e o Brasil está entre os maiores produtores mundiais. Chamamos de aço estrutural o material usado em edificações que dá origem a uma grande variedade de aplicações. Mas o que essas aplicações têm em comum? Vamos conhecer agora os principais requisitos que os aços estruturais devem cumprir. Os aços que contêm até 0,25% de carbono apresentam um nível de resistência mecânica compatível com a maioria das necessidades de projeto de estruturas metálicas. Esses materiais podem apresentar maiores níveis de resistência através da adição de elementos microligantes, como é o caso do nióbio e do vanádio, ou através da laminação controlada. O limite do escoamento é a característica mecânica fundamental para determinar a resistência mecânica. Esse termo se refere à capacidade de deformação plástica do aço. Aços com teores de carbono mais baixos apresentam a ductibilidade necessária para operações de corte, furação, dobramento, entre outros. Essa é uma característica fundamental dos aços estruturais. Durante o processo de fabricação, os componentes estruturais são soldados. Por isso, o aço deve apresentar um teor controlado de carbono e de outros elementos fragilizantes, como manganês, molibdênio, cromo, vanádio, níquel e cobre. A soldabilidade é importante para que as operações de soldagem ou corte à chama não produzam trincas no material ou alterações localizadas nas suas propriedades mecânicas. Aços resistentes à corrosão atmosférica foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Sob certas circunstâncias, esses materiais geram uma ferrugem aderente e muito pouco porosa, que inibe a continuidade do enferrujamento. Os principais aços estruturais podem ser classificados em dois grupos principais conforme o limite de escoamento mínimo especificado. Aços carbono de média resistência são aços que apresentam limite de escoamento na faixa de 200 a 250 MPa. Um bom exemplo é o aço ASTM A36. Aços carbono microligados de alta resistência. São aços que apresentam limite de escoamento na faixa de 300 a 350 MPa. Alguns exemplos são os aços ASTM A572 grau 50 e o ASTM A588. Dentre os aços estruturais existentes no mercado brasileiro, o mais utilizado e conhecido ainda é o ASTM A36. Mas outro tipo de aço tem chamado a atenção de arquitetos e projetistas. São os aços microligados. Eles apresentam maior resistência mecânica e são indicados para aplicações em estruturas maiores e mais esbeltas, uma forte tendência na construção civil. Os aços microligados são indicados quando o projetista deseja aumentar a resistência mecânica. Esse material permite um acréscimo da carga unitária da estrutura e também a diminuição proporcional da seção, ou seja, o uso de seções mais leves. Melhorar a resistência à corrosão atmosférica. Melhorar a tenacidade, que é a resistência ao choque, e também o limite de fadiga.
elevar a relação do limite de escoamento pelo limite de resistência à tração, sem que haja perda apreciável de ductibilidade. Os aços estruturais podem ser produzidos na forma de aços planos, como é o caso das bobinas e chapas, e na forma de aços longos, com os perfis estruturais, as cantoneiras e outros. Aços estruturais não podem ser substituídos por aços comerciais em obras de engenharia. Os aços comerciais não possuem requisitos de propriedades mecânicas. Para realizar o dimensionamento estrutural, é preciso conhecer as propriedades mecânicas do aço, sobretudo o seu limite de escoamento. No Brasil, 3 normas brasileiras tratam do dimensionamento de estruturas de aço. Alta durabilidade, baixa liga, alta resistência mecânica e à corrosão atmosférica, boa conformabilidade e soldabilidade. Esses são os aços patináveis. Os aços patináveis são compostos por pequenas quantidades combinadas de cromo, cobre, níquel, silício e fósforo. Eles são chamados assim porque, quando expostos sem nenhuma proteção à ação da atmosfera, formam na sua superfície uma camada de óxido protetora, aderente e impermeável, conhecida como pátina. A camada de pátina apresenta um efeito protetor da superfície do aço contra a continuidade do processo de oxidação. Esse efeito acontece após ciclos de umedecimento e secagem da superfície metálica. Em condições normais, a pátina pode levar cerca de 3 anos para se formar totalmente. A resistência à corrosão atmosférica deste tipo de aço costuma ser de 1,5 vezes a 2,5 vezes superior à resistência apresentada pelos aços estruturais tradicionais. A pátina constitui uma camada protetora com belo apelo visual. Ela dispensa operações de jateamento e pintura durante a fabricação da estrutura e repintura de manutenção ao longo dos anos. Essas características colaboram para a redução do custo da obra. Os aços revestidos com zinco ou liga-alumínio-zinco, também conhecidos como aços galvanizados, são muito utilizados na construção. Para aumentar a vida útil das chapas de aço, um revestimento composto de zinco ou liga-alumínio-zinco é aplicado em sua superfície por eletrodeposição ou galvanização a quente. Também chamado de imersão a quente, nesse processo, a chapa de aço é mergulhada em um banho de revestimento líquido. O revestimento adere à superfície do aço, formando uma camada contínua e com espessuras variáveis de acordo com a sua aplicação. Essa camada geralmente suporta bem pequenas deformações de corrugamento para a produção de telhas e de dobramento para a produção de perfis. O revestimento de zinco possui excelente resistência à corrosão e permite que as chapas de aço possam ser utilizadas em ambientes com alta agressividade atmosférica, como regiões marinhas e industriais. Nesses casos, são utilizadas camadas mais espessas de revestimento. O revestimento alumínio-zinco apresenta ainda melhor desempenho em relação à corrosão. Fora isso, os aços revestidos apresentam alta resistência mecânica e alta aderência da camada de revestimento sobre o substrato. Segundo as normas brasileiras, o revestimento típico para telhas de aço é o Z275 ou AZ150. Ele corresponde a 275 gramas de zinco por metro quadrado ou 150 gramas de alumínio-zinco por metro quadrado. Ambos equivalem a aproximadamente 20 micrômetros de espessura por face. Destinado ao setor da construção civil, o produto galvanizado é fornecido em dimensões variáveis. O acabamento superficial pode ser com cristais normais ou com cristais minimizados. A superfície com cristais normais tem um aspecto brilhante e aparência de flores de zinco, formada durante a solidificação da camada de revestimento. A superfície com cristais minimizados, também chamada de spangle-free ou sem flores do zinco, é resultado de um processo mais moderno de galvanização. Considerando a mesma massa de revestimento, tanto os cristais normais quanto os minimizados apresentam a mesma quantidade de zinco. As chapas de aço galvanizadas, utilizadas na construção civil, podem ser classificadas em chapas de uso geral e chapas de uso estrutural. Os aços revestidos
apresentam dois mecanismos de proteção contra a corrosão: proteção por barreira mecânica e proteção galvânica. A proteção por barreira mecânica é realizada pela espessura da camada de revestimento. O produto de corrosão do zinco, que se forma espontaneamente na superfície do revestimento, é aderente, resistente a leve abrasão e impermeável à água. Ele proporciona longa proteção ao aço base. Caso haja alguma descontinuidade do revestimento de zinco, a proteção galvânica entra em operação devido à natureza eletroquímica do par ferro-zinco. Nesse processo eletroquímico, uma pilha galvânica é formada e consumida pelo zinco. O resultado é a proteção do aço na área afetada. Isso ocorre quando se realizam cortes e furos nas chapas. As chapas galvanizadas estruturais são largamente aplicadas em engradamento metálico para telhados e estruturas em light steel framing e lajes steel deck. As chapas galvanizadas não estruturais são utilizadas em portas, janelas, caixilhos, esquadrias em geral, coberturas, tapamentos laterais e paredes drywall. Sobre os revestimentos, podem ser aplicados sistemas de pintura para fins estéticos ou funcionais. Os resultados em revestimentos pintados indicam o aumento da resistência à corrosão, quando comparada aos revestimentos não pintados. Esses revestimentos são denominados de revestimentos duplex. O termo duplex se refere à camada de zinco depositada e coberta por uma camada de tinta. A resistência à corrosão do conjunto é superior à resistência à corrosão das partes separadas. E dependendo do ambiente de trabalho, esse fator varia de 2 a 2,7 vezes. Na construção civil, os materiais revestidos e pintados são utilizados em tapamentos laterais e em coberturas. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Para outras informações, acesse o site do CBCA. Até a próxima!